Olá a todos, sejam bem-vindos a um vídeo de estudo da empresa Graziotin. É uma apresentação bastante breve aí que eu fiz a pedidos. No último vídeo de fechamento mensal, tivemos aí um comentário aí solicitando que eu fizesse esse breve estudo. Como é uma empresa que eu acompanho já há algum tempo e gosto bastante, eu resolvi fazer esse pequeno vídeo aqui com uma pequena apresentação sobre a empresa e o que eu acho dela. Sempre lembrando a todos que isso não é uma recomendação de investimento. A minha sugestão aí é que você, inclusive, nunca confie em 100%, né? Você pode estar vendo vídeos e pesquisando dados na internet, mas o ideal é que você vá direto na fonte, lá nos relatórios das empresas, e mesmo os relatórios das empresas, você tem que dar uma desconfiada, e antes de analisar os números divulgados, você deve verificar o relatório da auditoria, que ali vai ter auditores independentes que vão analisar para verificar se aqueles números que a empresa está divulgando são de fato representam a realidade da empresa. Eventualmente, é uma exceção, né? Por exemplo, o caso da Americanas, a auditoria não detectou os problemas, mas isso é uma exceção. Então, né, às vezes nem com a auditoria não dá para confiar. Seguimos adiante aí no nosso pequeno estudo, então, com esse aviso. Então, sobre a empresa, ela atua no setor de comércio, está listada na bolsa no segmento tradicional. O subsetor dela é parte de tecidos, vestuários e calçados, mas se você for ver, ela tem outras atividades também. Tem a Graziotin financeira, tem a agropecuária, tem uma floresta. Então, são praticamente uma holding aqui que está dentro desse grupo Graziotin. O Free Float, então, nas ações, ela tem ações ordinárias, que são as ON, código CGRA3, tem 25% apenas de Free Float nesse tipo de ação, e na preferencial, 56% de Free Float, já tem um pouquinho mais. Ou seja, o grupo controlador ali, a família Graziotin, ela possui um percentual bastante alto de ações e praticamente eles definem o que acontece com a empresa. A questão do tag along, que muita gente comenta, né, é importante saber se a empresa tem ou não. No caso dela, ela tem. Aqui até eu deixei um link para o artigo 12, que no Estatuto Social da empresa define essa questão, que em caso de alienação do controle acionário da companhia, o comprador, o adquirente, vai ser obrigado a efetuar uma oferta para a aquisição das demais ações não integrantes do bloco controlador, ordinárias ou preferenciais, pelo mesmo preço e condições pago por ação integrante do bloco controlador. Essa questão aqui está bem tranquila, tanto faz aí para nós, pequenos investidores, se nós comprarmos a ON ou a PN, a gente tem essa garantia, e eu particularmente tenho algumas ações ON, mas estou pensando em trocar pelas preferenciais, que estão um pouquinho mais baratas e têm maior liquidez. Continuando aqui no estudo, então, questão dos códigos de negociação, já comentei, tem também no mercado fracionário, que é o F no final. Aqui uma questão que eu levanto, né, que eu acredito que ela já é praticamente uma holding, né, conforme eu comentei, são várias marcas e inclusive negócios de setores bem diferentes, como a floresta e a agropecuária, né, que é questão de grãos ali, lá na Bahia, né, a Grata Agropecuária, enfim. E aqui mais recentemente, então, tem as lojas GZT, que elas agrupam todas essas marcas aqui, Total, Por Menos, Franco Jorge e Graziotin. Esse centro shopping aqui também é uma questão, uma experiência que eles fizeram, onde eles começaram, basicamente é um prédio um pouco maior, né, que eles chamam de shopping, onde tem todas as marcas dentro. Aqui tem um link que a gente pode verificar essa apresentação. Eu procurei no site da empresa e é a única apresentação que tem, é ali do ano de 2021, apresentação institucional, e aqui tem essas informações aí da história, e aliás, até a história tem aqui no site também, a história é bem interessante, vale a pena vocês dar uma lida, como que foi criada a Graziotin, né, por descendentes aí de italianos que vieram de Veneza, e eles acabaram, uma família muito grande, né, acabaram tendo aqui alguns filhos sair de casa, porque já a terra que eles possuíam já não estava sendo suficiente para todos eles
morarem lá, então acabaram aqui que 4 irmãos saíram de casa para buscar outras oportunidades e assim criaram a Graziotin ali em Passo Fundo. Bem legal a história deles. Continuando aqui então, vamos dar uma passada rápida. Aqui está essa questão da história da empresa, que eu tirei aqui dessa apresentação. A questão aqui da questão que eles têm o VR Graziotin, né? Praticamente 67% das ações ON, 15% das PN, ou seja, 36% do capital total. Aqui eles têm alguns percentuais até um pouquinho diferentes, tá? Dando como se tivesse 31% de free float da ON e 73% da PN. Aqui as outras questões da participação, né? Ela tem 50% da Grata Agropecuária, tem uma parceria com a Todeschini, tem 99% no Centro Shopping, 99% da Floresta, 99% da Trevi. Aqui é a região de atuação da empresa, né? A região sul do Brasil. Vamos dar uma passada rapidinho aqui, então, as lojas Graziotin. Comercialização de moda, calçados, cama, mesa e banho, público-alvo B e C. Característica autosserviço, crediário flexível. Em 2020 aqui tinha 26 lojas. Aqui está o número de lojas em 2020 caiu bastante. 2020 foi quando eles começaram as lojas GZT, por isso que diminuiu bastante. É que eles transformaram várias lojas Graziotin em GZT. A Por Menos, então, já tem um público-alvo C e D, também tem calçados, cama, mesa e banho. Também tem a questão do autosserviço e crediário flexível. 162 lojas, já um número bem maior de lojas Por Menos, e é onde vem a maior parte do faturamento da Graziotin, do grupo Graziotin vem daqui. Também aqui em 2020 a gente viu uma redução, que algumas acabaram virando GZT. A Total, mesma questão, público-alvo B e C, aqui já é mais questão, inicialmente era material de construção, hoje já tem mais eletrodoméstico e outras coisas para o lar. Também aqui a mesma situação, o número de lojas diminuiu bastante em 2020. A Franco Jorge é mais para o público masculino e ela não... Franco Jorge, né? Não sei como é que fala, não falei Jorge, nada a ver. Mas a questão aqui é não reduziu muito o número de lojas, diminuiu apenas uma e inclusive aumentou o metro quadrado e representa muito pouco do faturamento da empresa, apenas 3% aqui em 2020. E aqui sim a GZT, então, que é basicamente a consolidação das 4 redes, né, que foi lançada em 2020, e eles estão focando bastante nessa rede aqui. Eles viram que o negócio deu certo lá, com a experiência lá do Centro Shopping, e estão investindo nessa rede GZT bastante, com a abertura de novas lojas. Aqui uma fotinha aqui do Centro Shopping, lá em Porto Alegre, tem 5 andares. A Floresta Graziotin, então, adquirida em 1980, 400 mil árvores de pinos. Basicamente aqui eles vendem as toras, vendem as árvores, madeira. A Graziotin Financeira foi construída em 2004. Basicamente aqui ela atua no financiamento das vendas dos clientes de varejo, buscando uma sinergia entre as várias redes de lojas e dando um lucro extra aí para o grupo Graziotin. A parte aqui então da agropecuária, conforme comentei antes, trabalha aqui no plantio de soja, milho, algodão e feijão, lá na Bahia, tem 13 mil hectares, 10 mil de plantio sequeiro e 3.600 hectares de plantio irrigado. É uma parceria da Graziotin com a Todeschini, cada uma tem 50% do capital. Bem, pelas fotos aqui dá para ver que é um sistema de irrigação aqui, bem interessante, coisa de primeiro mundo praticamente, né? Tanto faz se chove ou não, tá garantida a safra. É isso aí, agora estão trabalhando bastante nessa questão de energia limpa, né? Os valores ASG, ambiental, social e governança corporativa, começaram a
trabalhar com instalação de usinas fotovoltaicas, geração de energia, redução de gastos com água. Essa apresentação aqui é a apresentação relativamente curta, mas tem bastante informação interessante. Renata Graziotin é presidente, que você vê, né, várias pessoas da família aqui no conselho de administração. Diretoria executiva, basicamente, só na família Graziotin. Aqui é a questão de segurança de dados, né? Então, com a questão da LGPD, eles criaram várias políticas e normas para a questão de segurança da informação. Aqui uma questão da inadimplência. Até 2020 aqui estava praticamente bem baixa a inadimplência da empresa. Depois vamos dar uma olhada nos relatórios mais recentes, esses números cresceram um pouquinho. No geral aqui a gente vê que o formato das vendas aqui dá uma modificada, né, do percentual que é à vista, a prazo e cartões de terceiros, mas no fim não muda tanto. Se você olhar aqui 2013 e 2020, está bem parecido aqui. O que aumentou mais aqui foi a questão de cartões de terceiros, de 10 para 14, e reduziu a questão do aprazo sem acréscimo. Aumentou um pouquinho a prazo com acréscimo e um pouquinho à vista foi o que diminuiu, né? Saiu de 27 para 20 a vista que diminuiu. E o resto tudo aumentou um pouquinho. O valor médio das vendas, o ticket médio sempre aumentando. Isso aqui, enfim, eu poderia colocar a culpa aqui na inflação, que o valor dos produtos aumentou, mas a empresa que está colocando que se empenhou em melhor aproveitar o potencial de cada cliente. Mais algumas informações do EBITDA e basicamente essa é a apresentação que a empresa tem no site. Vamos continuar aqui na apresentação de slides. A questão da relatório dos auditores que eu comentei aí no comecinho, aqui no último relatório financeiro anual de 2022, a KPMG, relatório dos auditores, disse que as demonstrações financeiras apresentam adequadamente, em todos os aspectos, a posição patrimonial e financeira individual e consolidada da Graziotin em 31 de dezembro de 2022. Então, está tudo certo com o relatório da empresa, podemos continuar a leitura. E aqui eu destaquei alguns pontos, aqui no resumo desse relatório. No caso do ano de 2021, teve um lucro líquido maior do que 2022, porque em 2021 teve uma receita não recorrente de 64 milhões de uma ação tributária, que foi feita em 2021. Também aqui eu destaquei a questão que o agronegócio sofreu bastante em 2022, principalmente devido à guerra na Rússia e Ucrânia, que a Rússia é um dos principais fornecedores de adubos químicos no mundo, né? Então, provavelmente aí, como ela focou na guerra, acabou que não exportou tanto os adubos e tivemos esse aumento no custo aqui pela falta de oferta, não foi nenhum crescimento de demanda. Muito similar com o que aconteceu na pandemia, né? Muitas fábricas fecharam e não teve mais produtos, então a demanda estável, mas sem produtos, o preço dos produtos acabou aumentando. E a questão da floresta que eles estão concentrando suas operações no replantio. Então, possivelmente aí por algum tempo, talvez o resultado da floresta não seja tão bom, porque eles estão plantando e demora alguns anos até que seja feita a colheita. Não sei como é que está essa questão específica da floresta, quantos por cento da floresta já está madura, quanto está em fase de replantio, mas enfim, né, se colocar no relatório que estão focando no replantio é porque talvez não tenha muito para ser colhido no momento. Para o vídeo não ficar muito longo, eu não vou ler todo o relatório financeiro, nem o release do último trimestre, só vou aqui trazer mais algumas informações. O patrimônio líquido da empresa cresce quase como que uma renda fixa,
todo trimestre tem um pequeno lucro líquido que vai aumentando aqui o patrimônio líquido da empresa. Aqui no final de 2019 teve um não recorrente e em 2021 também teve um não recorrente, que foram trimestres que aumentou um pouco mais o patrimônio líquido da empresa. Aqui a gente pode ver bem certinho esses trimestres aqui, né, que se destacaram, que tiveram um lucro líquido bem acima da média. Também aqui nesses anos recentes, essa parte do agronegócio dela, eu acredito que foi um pouquinho melhor, porque eles tiveram boas safras e o preço da soja, do milho, das commodities em geral estava bom, né? Então aliou ali uma boa safra com preços bons deve ter favorecido o lucro da empresa. Até também a própria região que a empresa atua com as suas lojas são no sul do Brasil, em cidades pequenas. A maioria das pessoas tem algum tipo de ligação com o campo, são agricultores. Então, quando a safra é boa e o preço do soja está bom, essas pessoas acabam consumindo mais, elas têm um lucro maior e isso influencia diretamente no comércio na cidade. Aqui então, de onde que vem o dinheiro da empresa, né? Esses dados do release do quarto trimestre de 2022. Aqui a questão da quantidade de lojas, a gente pode ver aqui um crescimento, né? Em 2021, final de 2021 tinha 325, passou a ter no final de 2022 347. Se não erro nas contas, dá 22 lojas novas, né? Então, é um crescimento baseado na abertura de novas lojas. E aqui, então, por rede, né, a Por Menos ainda segue sendo líder, com 43% do faturamento, e a GZT já chega a quase 35%. A Franco Jorge não mudou muito, ainda está igual, e a Graziotin aqui 11% e a Total 6,9%. Tá, e a questão agropecuária e floresta está um pouquinho mais adiante aqui, então o faturamento aqui vocês vão ver como que variou bastante de um ano para o outro, praticamente inverteu algumas coisas, aqui uma subiu 50%, a outra caiu 45%, e aqui a questão do lucro, né, Centro Shopping acabou em 2022 tendo um prejuízo maior, aqui do que no quarto trimestre de 2021, a agropecuária, que estava dando lucro, passou a dar prejuízo. A floresta, então, que estava dando prejuízo, passou a dar lucro. A Trevi Participações também estava dando prejuízo, passou a dar lucro. E a Graziotin Financeira, a mesma coisa. Então, com exceção aqui da agropecuária, que em 2022 acabou no quarto trimestre dando prejuízo, as outras todas passaram a dar lucro. E o Centro Shopping continuou dando prejuízo e aumentou um pouquinho o valor do prejuízo. Tem uns percentuais de variação bem altos aqui, né? Então é bem maluco essa parte aí. E aí até provavelmente por isso que a empresa demora às vezes para divulgar seus resultados. Acho que deve dar um trabalhinho bem grande para eles fazer a consolidação desses dados aí na contabilidade. Passando aqui agora para os dados que eu retirei do site Fundamentos do setor da Graziotin, um problema que a gente vê logo de cara nela é a questão da baixa liquidez das ações. De todas as empresas do setor dela, é a pior liquidez de todas, né? É muito baixo os volumes negociados. Na ordinária aqui, 60 mil, liquidez de 2 meses, e na preferencial, 161 mil. Eu acredito que isso aqui seja a média diária. Espero que seja isso, porque senão é muito baixo esse valor, né? Mas enfim, é um ponto que tu logo vai ver que é ruim. Nas outras questões, PL, PVP, estão valores bem interessantes, dividend yield também, comparando com outros do setor, elas nessa questão de precificação elas estão tá bem descontadas. Margem também aqui, ó, até as margens delas se destacam bastante, e eu imagino que tem a ver com esses outros negócios que ela possui, né? Porque fica bem acima dos outros. A questão da liquidez corrente também, um valor bem alto, bem bom, acima de 2 é muito bom. O ROI também é um valor bom. Enfim, praticamente todos os números bons. O único problema aqui mesmo é a liquidez. Um outro problema é o baixo crescimento. Se você for ver a cotação, aqui eu retirei a cotação do Google, né, dá para ver que ela
Aqui em 2008 veio a crise, ela caiu forte junto com todo o mercado, depois recuperou, ficou de lado, caiu, aí subiu aqui bastante. Aqui foi um impeachment da Dilma, né? Que foi uma questão de mercado, né? Uma crise sistêmica, mas enfim. Se você comparar com o Ibovespa, é um gráfico bem parecido, né? Aí aqui, a partir de 2015, sim, ela cresceu forte, que ela teve aqueles eventos não recorrentes, mas a cotação seguiu o lucro, né? Subiu bastante. E agora caiu de novo, voltando aí na faixa dos R$ 30. Comparando com a rentabilidade dela com as outras empresas do setor, nos últimos 10 anos praticamente, ela é a que está melhor. A partir de 2021 aqui, ela superou as lojas Renner, que estava se destacando aqui até o momento, e atualmente é a que teve a melhor rentabilidade nos últimos 10 anos, considerando os dividendos junto. Aqui a questão dos indicadores sempre é um pouco mais complicado de analisar, mas a gente vê que o PL da empresa está bem abaixo, cerca de 30% da média dela. Aqui também eu coloquei no estudo uma dica que eu vi do site do YouTube e do site do Leandro Cabral, lá, 500 Pratos, onde ele comenta que dá para se usar o PL comparando com essa fórmula aqui, ó, 100 dividido pela Selic. A Selic é 13,75, 100 dividido por 13,75 deu 7,27. Então, seria uma forma de usar o PL, né, comparando com a renda fixa, mas eu acho que o próprio Leandro também fala que isso não faz muito sentido, né? Você está comparando a renda fixa com a renda variável aí, são coisas bem diferentes, mas o investidor sempre tem, na hora de investir, ele sempre faz essa comparação, né? A renda fixa está pagando tanto, que a renda variável tá tanto, né? Qual que vai me dar o melhor retorno? Então, essa aqui seria uma fórmula aqui que ele comentou que o pessoal poderia utilizar para comparar com o PL. Mas, enfim, o que é o PL, né? Seria se a empresa distribuísse todo o seu lucro, 100% do lucro, em tantos anos você teria o investimento de volta, em menos de 5 anos, nos valores atuais, né? No preço que a ação está negociada hoje e no lucro que ela tem obtido nos anos recentes. Mas então aí são duas questões, né? Que a gente viu que o lucro teve uns não recorrentes aí, que acabou deixando o lucro maior do que o normal. A mesma coisa vai ser o PVP, né? Também está em torno aí de 26% abaixo da média. Na média negocia 0,93, já com um pequeno desconto. Esse desconto aí histórico provavelmente é devido ao baixo crescimento, né? O lucro dela praticamente é sempre estável. Aqui, deixa eu ver se eu tenho. Tá mais adiante, eu acho. Não, já passei. Aqui. Se a gente for analisar o lucro da empresa, tirando os não recorrentes, ele é praticamente estável, né? Saiu aqui 2013 de 15, teve um pouquinho mais 20, e agora aqui em 2022, 10 anos depois, está na faixa dos 20 ainda, né? Não mudou muito o lucro. Então, isso acaba se refletindo nos indicadores. Aí o PVP dela está em 0,68 atualmente. Está com um bom desconto em relação ao valor patrimonial, mas, enfim, já sabemos o motivo. A mesma questão acontece com os dividendos. Os dividendos pagos por ação nos últimos 12 meses foram R$ 2,38, quase 39 centavos, o que, pelo preço que ela está sendo negociada hoje, dá um dividend yield de 8,13%. Aqui também eu aproveitei para colocar que o Barsi divide os dividendos recebidos nos últimos 12 meses, ele pega esse valor e divide por 6% para chegar no seu preço teto, preço máximo que pode pagar pela ação. Nesse caso aí deu R$ 39,81. Tá? Então aí com uns 25% de potencial de alta se for utilizar essa fórmula do preço teto do Barsi, né, que utiliza os 6%. As minhas conclusões, então, para finalizar o estudo, né, uma empresa familiar, pequeno porte, tem baixa liquidez, que é um dos principais problemas dela. O crescimento dela também não é muito forte, mas em comparação com as outras empresas do setor, atualmente ela tem se destacado. Ela faz parte apenas de um único índice, pelo que eu vi lá no site Status Invest, é o ITAG, que é um índice de ações com tag along diferenciado, conforme a gente viu. Ela oferece as mesmas condições, no caso de alienação do controle, para os minoritários, né?
Esse é o que quer dizer o tag along. Então, fiquei pensando, se no futuro ela participar de mais índices, então provavelmente a sua liquidez vai aumentar. Uma outra opção também poderia ser interessante é se extinguir as ações preferenciais, deixar apenas ordinárias. Talvez fosse dar uma liquidez melhor, talvez não, né? Não sei, mas é uma ideia. Provavelmente eu acho que isso é quase impossível de acontecer no curto prazo, porque é uma empresa familiar, enfim, eles querem manter o controle para eles e os preferenciais aí fica para quem quer investir para receber os dividendos. Também a empresa não possui dívidas, basicamente o que ela tem de contas a pagar são os fornecedores e os funcionários, os colaboradores, e o crescimento dela então sempre é lento, apenas reinvestindo o lucro, parte do lucro, né? 25% do lucro mais ou menos ela distribui aos acionistas. Por causa que ela tem essa questão que ela não tem dívida, o ROI dela acaba sendo um pouquinho menor. Hoje está em 14%, é um ROI bem bom, mas se você analisar como é calculado o ROI, né, ele é sobre o patrimônio líquido. Então, quando tem uma dívida, o patrimônio líquido diminui, consequentemente o ROI acabaria ficando maior. Mas enfim, é uma questão da empresa de não ter dívida e eu acho que tá ok assim. Você investe se você quiser, né? Ninguém é obrigado. Um outro problema também é a questão da demora para eles divulgar os resultados, que é um tanto, provavelmente até a própria empresa tem um pouco de dificuldade para fazer a consolidação de tudo, né? Setor agronegócio, lojas, comércio, financeira, são várias empresas diferentes, tem que fazer o fechamento individual, depois consolidar tudo, isso aí dá um pouquinho mais de trabalho. Aqui então minhas principais referências, o histórico da empresa, o informe de governança corporativa, até eu não abri aqui, mas é interessante aqui, esse informe tem várias informações úteis aqui para o investidor, né? A empresa sempre responde todas as questões, se ela atende ou não às práticas recomendadas, e se não atende, qual é a justificativa de por que não atende. Aqui até eu dei uma lida aqui para buscar algumas informações. Também então a apresentação institucional, a única que eu encontrei lá foi de 2021. O relatório financeiro, esse aqui eu recomendo que vocês leiam, é bem importante, podem ler inclusive de anos anteriores. E os releases, né, trimestrais, release do quarto trimestre, que foi o último que saiu. Aqui todos esses documentos aqui tem informações bem úteis, bem importantes para quem for querer conhecer mais sobre a empresa. Recomendo fortemente a leitura de todos esses relatórios aí. E é isso aí, o breve estudo então. Primeiro estudo que estou fazendo para o canal no YouTube. Eu tenho alguns estudos já divulgados lá no blog do bilionário do zero.blogspot.com. Inclusive tem um da Graziotin, ele é de 2019, aqui de 3 de outubro, então já está precisando ser atualizado esse estudo aí. Aqui na época era basicamente a mesma coisa, né? Aqui a estrutura da empresa, o crescimento, que eu tinha colocado algumas informações aqui que eu tirei do site do Eduardo Cavalcante, na época esse site acho que nem existe mais, mas enfim, né? Não mudou muita coisa, né? O problema da empresa ainda é a liquidez, né? Não tem liquidez aqui, não tem negócios. E no resto segue tudo praticamente igual, sem grandes mudanças. É uma empresa bem tranquila para se investir, no meu ponto de vista, né? Minha opinião, não é uma recomendação, mas eu penso assim, né? Uma empresa que não tem dívida, não quebra. Então, nesse sentido aí, é uma empresa que tem um baixo risco e ao mesmo tempo ela cresce pouco, né? Então, aí cabe a cada um analisar para ver se faz sentido você ter isso na sua carteira ou não. Se você gostou desse tipo de vídeo, quer mais estudo, comenta aí se você tem alguma empresa que você gostaria que eu fizesse um breve estudo também. E não deixa de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Um abraço, tchau, tchau.